Olá, seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Café com Peça. Eu sou Henrique Della Rosa, um dos hosts desse podcast, e aqui ao meu lado está o Alberto, que vai me ajudar na condução desse bate-papo. Beleza, Alberto? Beleza, Henrique. Preparado? Preparado, mais uma vez, tamo junto. Maravilha. Antes de anunciar os nossos convidados, vamos para aqueles recadinhos tradicionais, bem rapidamente. Se você está chegando agora nesse vídeo e ainda não conhece o nosso canal, aqui é o Café com Peça, um podcast oferecido pela Della Rosa para o mercado de autopeça. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever no nosso canal e, claro, já ative aí, clica nesse sininho para ativar as notificações e sempre ser avisado quando um novo conteúdo for disponibilizado. Se você tem um perfil lá no Instagram, gosta de estar por dentro do mercado de autopeças e ainda não segue a nossa página, é fácil de nos encontrar, é @cafécompeça. Lá você confere corte deste e de vários outros episódios. E por último, não menos importante, nós também estamos em todas as plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, entre outros. Agora sim, vamos apresentar os nossos convidados, né, Alberto? Isso aí. Direto de Manaus, isso mesmo, os primeiros convidados da região norte do nosso país. A gente tem a honra de receber Ailson Coimbra e Dayana Coimbra. Ailson, fundador da Norte Autopeças, e a Dayana, filha do Ailson. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado pelo espaço, gente. Obrigado Legal. vocês pela presença aí, vieram tão longe, né? Pois é, obrigado. Os primeiros convidados mais distantes que a gente consegue trazer aqui no nosso podcast. Quase internacional. Obrigado pelo tempo, né? A gente sabe o quão difícil é para um dono de empresa que está tão na operação quanto você, Ailson, sair 2 dias aí de trás da mesa para visitar um fornecedor, de cabeça aberta, para trocar ideia, ensinar, aprender e voltar. A gente espera que você volte ainda mais energizado aí para os seus negócios, tá legal? Obrigado, eu que agradeço também. Muito bom. Ailson, a gente teve com você lá em Manaus, tem mais ou menos um mês, né? Um mês, mais ou menos. E durante um almoço você nos contou a sua história. E essa história, assim, nos sensibilizou demais, assim, marcou muito, sabe? A gente que é de área comercial, anda por aí, o Brasil todo, visita todo tipo de cliente e escuta todo tipo de história, né? E essa história sua foi realmente uma história muito marcante. E eu queria iniciar esse bate-papo aqui pedindo a você que contasse novamente essa história, né? Desde quando você estava na roça, lá no interior de Minas, e seu pai te falou assim, se você quiser ser alguém na vida, ter alguma coisa, você vai ter que sair daqui da roça. E assim você fez. Então, por favor, conta, mas assim, sem tempo, tá? Com riqueza de detalhes, porque essa história é boa demais. Bom, isso mesmo. Bom, eu nasci no interior de Minas, numa cidade do interior de Minas, no norte de Minas, né? No Vale de Jequitinhonha. E meu pai trabalhava na roça, né? Ele não tinha terra, ele era meieiro, né? E assim, acho que desde os 7, 8 anos de idade, eu já trabalhava na roça com ele, né? Plantando feijão, milho, capinando, fazendo todo o trabalho de roça. E meu pai nos orientava muito sobre isso mesmo. Você quer ser alguém na vida, você vai ter que sair daqui, porque senão você vai morrer como eu aqui, trabalhando na roça o tempo inteiro. E aí surgiu a oportunidade, eu trabalhava na roça com ele durante o dia. E dos 13 anos aos 17, eu cheguei a trabalhar de boia fria mesmo com ele na roça. Então, ele aí virou funcionário de um amigo da gente, que hoje é amigo da gente, uma fazenda lá, ele virou funcionário. Esse amigo queria fazer uma plantação de café e ele virou funcionário, ele era encarregado dos colaboradores. E eu passei a trabalhar com ele na roça lá, aí já trabalhando de boia fria mesmo, né? De segunda a sexta, ganhando a diária e estudava à noite, né? Então, o pouco que eu estudava à noite, da quinta, sexta série, eu estudei à noite. Trabalhava e durante o dia e terminava o trabalho às 4 horas da tarde, às vezes tinha carro para levar, quando não tinha, ia andando mesmo lá, questão assim de 10 quilômetros. E ia para a escola e no outro dia de madrugada ele acordava a gente, vamos para a roça de novo trabalhar. Então isso foi dos 13 aos 17, né, trabalhando de boia fria. E aos 17 anos uma empresa de autopeças, né, que nasceu em Minas, ela estava expandindo, abrindo lojas em Rondônia. Ela mandou o supervisor dela
Lá mandava o supervisor dela naqueles interior lá de Minas para conversar com o diretor do colégio, do ginásio, que chamava, né? Para ver qual é os meninos, né? Que tinha, assim, mais disposição, mais inteligente, ou de mais disposição, mais sofrido, né? E que ela estava recrutando para trazer para Rondônia. E aí eu entrei lá, me selecionaram. Isso na época Rondônia era um estado novo. Era um estado Quase não novo. tinha gente lá, por isso que eles tinham que buscar fora, né? Isso mesmo. Nós estamos falando da década de 80. 84, sim. E esse distribuidor era de Minas Gerais. De Minas. Estava expandindo para lá. Isso. Nasceu em Minas, já tinha várias lojas em Minas e estava expandindo para Rondônia. E aí foi procurar a molecada que queria... Mandava o supervisor dele lá e aí selecionava lá, eu fiz uma ficha lá e fui um dos selecionados para vir. Aí vim lá essa cidade onde eu nasci e fui criado, chama Caraí, né? E aí eu vim para Coronel Fabriciano, que era a matriz da empresa, né? E aí vim para Coronel Fabriciano, fiquei lá 2 meses lá. Em Minas Gerais. Em Minas, varrendo loja, passando pano molhado, limpando prateleira, conferindo, guardando mercadoria. E aí colocaram eu num ônibus lá, um ônibus meio que clandestino, era uma empresa chamada Dois Irmãos, né? Aí colocou eu e mais outros lá e mandou para Rondônia, vem para Ji-Paraná. E aí, dentro desse ônibus vinha um monte de gente que estava aquela migração para Rondônia, né? E aí tinha de noite gente dormindo no chão do ônibus. Bom, chegamos em Ji-Paraná. E aí foi aonde começou a minha vida. Aí... como estoquista, depois passei a vendedor, trabalhei em Ji-Paraná, Ariquemes, e aí início de 88, essa empresa abriu a primeira loja em Manaus, e aí me mandou para Manaus. Essa época você já estava trabalhando com vendas ou ainda não? Já era vendedor, eu já era vendedor. Nessa época eu já tinha aprendido, já era vendedor, e aí vim para Manaus. Vendedor de balcão? De balcão, vendedor de balcão. Mas naquela época a gente fazia tudo, né, Henrique? A gente era vendedor, a gente era o estoquista, cada um era responsável por uma prateleira, tinha que limpar, passar pano molhado. E era venda voltada para a linha pesada já? Linha era geral. Leve e pesado. Você vendia os dois? Vendia os dois. E aí eu me aperfeiçoei mais um pouco na venda e em Manaus, em 88, chegando em Manaus em 88... as prateleiras dessa loja não estavam nem todas montadas ainda. Então, fomos terminar de montar as prateleiras ainda. E aí, de Rondônia para Manaus, eu fui no primeiro caminhão de peças. Essa empresa carregou um caminhão lá, um F13000 da Ford, carregou esse caminhão lá e eu fui dormindo debaixo do caminhão na rede, né? Então, o caminhão era cabine simples, só tinha espaço para o motorista dormir. E sobrou para mim dormir debaixo de uma rede. O caminhão em cima de uma balsa e eu dormindo na rede. Imagina a logística na época, né? Aí demorou mais uns 4, 5 dias para chegar em Manaus, mas chegamos. Chegou vivo. Chegamos vivo, né? Aí, chegando em Manaus, as prateleiras não estavam nem todas montadas ainda. Fomos terminar de montar as prateleiras e aí já abrimos as portas também. Aí já chegou o cliente, a gente vai guardando peça, arrumando e atendendo o cliente. E aí... Que ano que foi isso? Em 88. 88. Aí, a gente passou já... A gente fazia de tudo, né? Então, a gente era estoquista, era o caixa da empresa. Então, naquela época, o vendedor vendia, ele mesmo recebia do cliente, recebia o dinheiro do cliente, ia lá atrás numa mesinha ou no escritório, né? Nesse caso, era uma mesa lá próxima a uns banheiros. A gente fazia o troco, vinha e devolvia para o cliente, aí emitia as notas fiscais manual, que ainda era tudo manual naquela época ainda. E de Rondônia só foi você para Manaus? Não, foi vários Foi mais outros, gente, né? não contratou o pessoal lá em Manaus? Não, foi formado uma equipe e foi mandado para lá. Mandou de Rondônia. todo mundo. Né? Inclusive Legal. tinha um conterrâneo meu que foi junto, né? Foi até antes de mim. E vocês dormiam lá no alojamento, né? Na loja tinha um alojamento, a gente dormia na loja mesmo, fazia as refeições, a empresa dava tudo pra gente, café da manhã, almoço, né, jantar,
E a gente ficava trabalhando às vezes até mais tarde, 9, 10 horas da noite. Aí antes de dormir lá, fazia um lanchinho, fritava um ovo, uma farofinha, comia. E no outro dia, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a gente estava no batente de novo. E daí, Ailson, contato com a família todo esse tempo, a sua família lá em Minas Gerais, você saindo de Rondônia e indo para Manaus. Na época, o contato era muito mais difícil do que é hoje. Era por carta, raramente, Rádio. quase nunca. Na época não tinha celular ainda, né? Era os telefones convencionais, né? Ficava meses sem falar com a família. Às vezes a gente ficava meses, até mais de meses sem falar com a família. A empresa tinha telefone, né? Mas ela controlava um pouco essa questão. Então tinha a empresa de telefonia lá no Amazonas, às vezes no domingo, no sábado, no domingo a gente estava de folga, a gente se deslocava, ia lá na matriz dessa empresa, tinha os orelhão lá, a gente comprava umas fichas e tentava falar com a família. Para dar um oi, falar, tô vivo aqui. Tô vivo, né? Essa empresa que te levou, né, de Minas para Rondônia, depois para Manaus, você ficou lá e antes de fundar a Norte, você foi para uma outra empresa, não é isso? Isso mesmo. Aí eu fiquei nessa empresa. Não tem problema nenhum citar o nome das empresas, tá? Você fique à vontade. Ok. Eu fiquei na empresa que hoje é o grupo PMZ, né? Eles têm a PEMAS em Rondônia e PMZ lá nos outros estados. Então, quem te levou de Minas para Rondônia foi a PEMAS? Isso mesmo. Então, em Minas, a PEMAS ela foi fundada em Minas. Então, o nome em Minas é Pereira Martins. Quando eles abriram Rondônia, aí eles fundaram a PEMAS. Então, a PEMAS ela é Pereira Martins da Amazonas, o inicial dela, Pereira Martins da Amazônia. Eu cheguei em Rondônia em 85, em Rondônia, né? Fiquei trabalhando na PEMASA lá até em 88. Início de 88, a PEMASA abriu a primeira loja em Manaus e me mandou para Manaus. E fiquei trabalhando com a PEMASA até 92. Em 92, eu recebi uma proposta de um outro grupo lá, da Marcodiesel. E aí eu fui trabalhar na Marcodiesel. A Marcodiesel me fez uma proposta e eu voltei na PMZ e falei para eles, eu recebi uma proposta assim, se vocês fizerem alguma coisa por mim, eu continuo aqui, mas se não, vou ter que ir para lá porque é bem melhor para mim, né? E isso foi feito. Então a PMZ naquela época achou bom que não deveria alterar, né, a questão salarial, porque ia desencadear uma outra cadeia com outros funcionários. E aí eu acabei indo para a Marcodiesel. Fui para a Marcodiesel ganhando equivalente a 5 salários mínimos. Como vendedor. Como vendedor. E aí... Vendedor e auxiliar. Eu já auxiliava o diretor comercial deles nas compras. Ratificando, eu na PEMASA, naquela época, eu ganhava equivalente a 5 salários mínimos. E a Marcodiesel me propôs pagar 10 salários mínimos. Então, eu fui para a Marcodiesel ganhando 10 salários mínimos. Ganhar o dobro do que você ganhava. Do que eu ganhava. Isso início de 92. Aí fiquei na Marcodiesel até final de 94. Quando eu saí da Marcodiesel, o diretor comercial que tinha me contratado, ele já tinha saído, eu tinha assumido algumas funções dele ligadas a compras, né? E lá na Marcodiesel eu tinha uma dupla função. Eu era um subgerente de balcão e comprador. E quando eu saí da Marcodiesel final de 94, eu já ganhava o dobro do que eu fui para lá. Eu já estava com salário de 20 salários mínimos. Aí eu visitando um cliente, um mecânico, final de 94, ele me perguntou se eu não tinha vontade de montar uma loja. Eu falei que sim. E aí ele disse, olha, eu tenho essa oficina aqui, tem uma lojinha do lado aqui, está com minha filha, ela vende aí uns material de suspensão, mola, pin de centro, pin de mola, só que ela não sabe tocar o negócio direito, e se você se interessar pelo ponto, eu falo para ela te vender o ponto aí. Aí, muito bem, iniciamos a negociação e o ponto era alugado para ele, né? Então acabei fechando negócio com ele na luva do ponto. Então ele ficou com a oficina mecânica e eu fiquei com a lojinha do lado. Negociei lá na época,
Na época eu paguei R$10.000 pela luva do ponto, né? Isso em 94, finalzinho de 94. Início do Plano Real. Início do Plano Real. Quando o real ainda valia alguma coisa. Isso mesmo. Aí foi quando aí iniciou a Norte, né? Pois é, eu fico me perguntando assim, Ailson, quando seu pai falava lá na roça, não, se você quiser ter alguma coisa, você tem que sair daqui, né? Sim. Aí anos depois você tá lá ganhando 20 salários mínimos, né? O seu último Sim. emprego como CLT era essa a Sim. sua remuneração na época. Que 20 salários mínimos, imagino eu, que era bem mais do que seu pai ganhava na roça. Muito mais. Muito mais, né? Sim. Então assim, qual que foi o gatilho para você deixar essa zona de conforto que você tinha adquirido? Não que você não trabalhasse muito, devia trabalhar absurdamente, mas assim, tinha atingido um status socioeconômico muito melhor do Já que era seu meio pai. que um garantido, Já né? tinha um garantido, né? Qual que foi Sim. o gatilho para você falar, não, eu vou abrir mão desse negócio para empreender? Para ir lá assumir uma dívida, né, entre aspas, do ponto e começar meu próprio Sim. negócio. O que você enxergou ali? Bom, voltar lá atrás um pouquinho. Eu já tinha um instinto assim de empreendedor. Meu pai ele sempre trabalhou na roça, mas aos final de semana e na sexta-feira a gente tirava mandioca, batata doce e lavava e levava para o sábado para a feira de rua para vender. E eu ajudava ele nessas empreitadas aí. Além disso, ele passava sempre no armazém, ele comprava um saco de farinha, ele comprava um saco de feijão, um saco de arroz e levava para a feira para vender a granel. Então a gente vendia isso a granel, acompanhava ele e ajudava ele na feira. Então, eu já tinha esse espírito de empreendedor, né? E aí eu trabalhando na Pemasa, né? Inicialmente na Pemasa, depois na Marco Dias, eu sempre tive vontade de ter o meu negócio, né? Legal. Então, aí eu não me apeguei, não pensei muito em salário alto que eu tinha, né? Uhum. Porque na época era um salário alto, eu não pensei muito nisso. A minha vontade era de montar o meu negócio e crescer. A época em Manaus ali já existia um mercado já de distribuição, de venda de peças para linha pesada? Ou você viu ali e falou, não, tem uma oportunidade, ele tem um espaço que eu preciso preencher? Existia grandes Não tinha muita opção. Não, existia grandes empresas lá, né? Naquela época as grandes empresas lá era a Marco Diesel, a Oliveira Autopeças, e aí a Pemasa chegou em 88. Foi quando fez uma revolução no mercado do Amazonas lá de autopeças. Então, essas empresas, a Marco Diesel, a Oliveira, eles priorizavam muito o atendimento de frotistas grandes, né? E as outras empresas autopeças menores que tinham lá, a maioria compravam deles e revendiam, né? E aí a Pemasa chegou comprando tudo direto de fábrica e vendendo a varejo lá. E aí revolucionou um pouquinho o mercado. E quando você enxergou essa oportunidade... Quando eu enxerguei essa oportunidade que não tinha... E cabia mais um ali. E cabia mais um. Uhum. Né? Aí, no início, eu fiquei em dúvida no que focar, né? Mas aí, com a abertura da loja, e o ponto é um ponto muito bom até hoje, com a abertura da loja, a gente se identificou com a linha pesada. Não, aqui é um ponto para a linha pesada, vamos focar na linha pesada, porque a gente não tinha capital para trabalhar todas as linhas, né? Porque tanto Pemasa quanto a Marco Diesel era do leve ao pesado. Do leve ao pesado, justamente. Os concorrentes eram do leve ao pesado. Então, aí a gente focou só na linha pesada. E aí a gente identificou no mercado um trabalho que eles não faziam, né? Que era um trabalho de visita a clientes, visitas à oficina, visita ao frutista, né? E aí nós iniciamos esse trabalho. A gente não tinha recurso muito alto, capital muito alto para formar logo um estoque. Eu comecei a visitar nas oficinas mecânicas. Aí chegava na oficina, tinha lá um caminhão lá, estava desmontado o caminhão, perguntava de quem é esse caminhão? Ah, é do fulano de tal. Eu então anotava o nome do cliente, o telefone do cliente, e o que está precisando para esse caminhão? Está precisando isso e isso. Eu anotava tudinho, isso, voltava para a loja. Eu não tinha as peças, mas
Aí eu via quem era o distribuidor que tinha, cotava, Saía para comprar. cotava, passava o orçamento para o cliente dava o ok no orçamento, aprovava. Ligava pro dono do caminhão. Fulano, seu caminhão tá na oficina ali, do ciclano. Fulano, seu caminhão tá lá na oficina do Oswaldo, tá precisando disso, daquilo outro. Eu tenho tudo aqui. Então me passa o preço aí. Me passava o preço, passava o orçamento para ele, via fax naquela época. E aí ele aprovava. E aí eu providenciava as peças e entregava para ele. Então, começou assim. Atrelado a isso, eu já tinha um conhecimento grande, tanto de vendas como de compras, né? Porque eu já tinha atuava também no setor de compras das 2 empresas anteriores que eu trabalhei nelas. E aí eu comecei a formando estoque, já colocando os pedidos direto nas indústrias. E aí formando estoque. E você lembra qual foi a primeira indústria de referência que você conseguiu acessar diretamente? Olha, a ZF foi uma delas, a KL, na época, que era muito forte na linha de peça de caixa e câmbio, foi outra delas. Tem várias, né? A Sabor, Depois que foi a primeira... A Frasle também, né? Depois que foi a primeira, ficou bem mais fácil. Isso. Porque você citava, eu já compro direto da ZF, né? Isso mesmo. Começa com uma e as outras todas abrem as portas. Agora, eu achei curioso, mais cedo, vocês mostraram a foto da fachada, né? Da primeira, uma das primeiras, a fachada. E você tinha o nome de várias marcas ali. E eu te perguntei, mas você já acessava? Não acessava todos, mas eu coloquei o nome. Nem todos. Que é para criar uma imagem, né? Isso, eu colocava o nome lá na fachada para criar uma imagem. Lógico. Né? Claro. Assim como colocava lá a logomarca das montadoras. Colocava lá Scania, Volvo, Mercedes, Volkswagen. E na época você dividia o terreno com a oficina, né? Que era aquele cliente que te deu o gatilho para começar o negócio. O ponto era do dono da oficina, né? O dono da oficina, ele também era inquilino. Então, ele pagava o aluguel de todo o terreno, né? E aí, quando eu fui para lá, eu paguei para a filha dele a luva do ponto, da lojinha. E fomos para lá, a gente dividiu o aluguel. Vocês dividiam lá. Né? E uma coisa engraçada, né, Henrique? É que... Logo nos primeiros dias que eu comecei, eu não tinha peça. Então, eu peguei aquela lojinha, ela era toda com as laterais fechadas com tábua de madeira, telhazinha de amianto em cima com aquela luzinha tomate, né? Só a parede da frente que era de alvenaria. E aí tinha um balcãozinho que já existia lá, que era da menina que trabalhava a lojinha lá. E aí eu comprei uns compensados e fiz um fechamento entre o balcão e o estoque. Aí fechei, coloquei uma portinha com a mola de acelerador de 11 e 13, né? Abri, ela fechava automático. E lá atrás não tinha peça nenhuma. Mas o cliente chegava para mim e... Olha, você tem aí o amortecedor do 11 e 13? Eu já sabia que não tinha. Só que eu entrava, abria a portinha, a mola fechava. Eu ficava lá atrás de braço cruzado, um minutinho lá. A tática, né? Isso. E voltava e dizia, eu não tenho amortecedor aqui não, mas eu vou lhe dar o preço aqui, se eu quiser, em 15 minutos, meia hora eu lhe entrego. Eu não tenho, mas tá para chegar. Tá para chegar. Aí pronto, eu dava o preço para ele, quando eu saí da última empresa que eu trabalhava, a Marco Diesel, ela era distribuidora, e ela tinha aquela lista de preço manual ainda. Então eu saí de lá, mas eu deixei meu nome limpo, as portas abertas lá. Nesse momento... Eu abri logo um crediário lá. Pois é, você deixou de ser colaborador, virou cliente. E aí tava moeda acabada, recém-estabilizada, né? Então a lista de preço valia, né? Valia. Então, era só pegar o caderninho e olhar. O cliente, eu voltava e dizia para ele, não tem, mas quanto é? Eu lá, X, dava o preço para ele, ou senão eu ligava para os meus contatos, que eram os colegas meus que eu tinha lá, rapidinho o cara me dava o preço, quanto é o amortecedor? R$100, eu dizia para o cliente, é 130, é 150, ele, eu vou querer. Então, espera aí, aí eu tinha um Golzinho, aqueles antigos, ano 84, GT, motor 1.8, né? Aí eu ia... Carro de Playboy pra época. Isso mesmo. Aí eu ia pegar essa peça lá no distribuidor, ou na Marco Diesel ou em outro, e às vezes o carro acabava a gasolina, num sol quente de 40 graus lá em Manaus, não marcava direito, acabava a gasolina. Aí, rapaz, pegava a peça, voltava e entregava para ele. Então, assim, começou assim. Aí, um mecânico lá, eu ia visitava uma empresa lá,
cara lá de terraplanagem, né? Tinha uns mecânicos lá, a oficina lá dentro da empresa mesmo. Fazia amizade com o mecânico dizia, ligava para mim, meu apelido é Ferrugem, né? Aí, Ferrugem, vem aqui na empresa que nós estamos precisando de umas peças aqui para uns caminhões aqui. Eu pegava o carro, ia lá, relacionava o que ele queria. Eu estou precisando disso, estou precisando da mola, da bucha de mola, estou precisando do amortecedor, da lona de freio, do repeat. Aí eu já tomava a iniciativa de eu mesmo, entrava dentro do caminhão, olhava, a maçaneta do vidro aqui está quebrada, posso colocar também? A lente da lanterna também está quebrada, a lanterna está ali preta, pode botar? Pode, botava. Aí eu comecei eu mesmo, já colocava algumas peças, já ajudava o mecânico. Aí anotava tudo aquilo, vinha, fazia o orçamento, passava o fax, daí a pouco comprava, já vinha a autorização. Aí eu ia correr atrás das peças e entregar para ele. Bom, e assim começou. Foi assim trabalhando, foi gerando um caixinha, foi aumentando estoque, contratando mais gente. Isso mesmo. E a matriz da Norte é nesse endereço até hoje. Continua no mesmo local. Só está ampliando cada vez mais. Isso. Aí em 95 nós iniciamos, logo acho que no ano seguinte eu já fiz uma reforma lá, ampliei a loja, ampliei a oficina para o Fábio, que era dono da oficina lá do lado, ampliei, e aí fomos ano a ano crescendo. Aí já abrimos mais uma filialzinha lá em Manaus mesmo, depois abrimos outra em Roraima, lá em Boa Vista. E aí, no ano de 2000, eu comprei a área lá onde nós estamos, a matriz da Norte hoje, né? Aí comprei, aí fiz mais outra ampliação lá e... Foi ampliando em volta da onde você começou, né? Sim. Começou ali, foi comprando os terrenos em volta e foi aumentando. Isso mesmo. Não, antes da gente voltar, muito bom. Obrigado pela história rica de detalhes, porque olha, alguém precisava gravar essa história. Antes da gente voltar para a Norte, né, eu queria ouvir agora da Dayana, né, como é que ela, eu perguntei, você tinha ido ao banheiro, eu perguntei, né, quanto tempo faz que ela está com você. Ela falou que praticamente desde que nasceu, né, que Sim. cresceu lá dentro e tal, mas oficialmente desde 2016. Sim. Então eu queria ouvir também a sua história, né, segunda geração, né, se você, quando é adolescente, já planejava ir trabalhar com seu pai, né, se for por livre, espontânea vontade ou livre, espontânea pressão, e como é que está sendo essa experiência, quais áreas que você está sendo responsável, enfim. Bom, nasci em 97, né, então a empresa já tinha seus 2 anos e pouquinho, e desde pequena meu pai me levava para lá domingo, dia de semana, né? Estudei próximo lá da loja, então saía da escola, ficava esperando ele terminar o trabalho para a gente voltar para casa. Dia de domingo atuava no caixa, né, pai? Sim. Eu botava no caixa, eu era a pessoa que comandava o caixa, dava troco para cliente. Então, carimbava, o cliente chegava lá, mas tem alguém para receber aqui? Não, pode entregar para ela, ela sabe. Aí, não alcançava nem o balcão do caixa. Exatamente, uma menina, né, pequena. E aí... Estudei, né? Me formei na escola. E aí já tinha essa aptidão, esse gosto, assim, pela administração, pela organização. Fiz faculdade de administração na Universidade Federal lá do Amazonas. E foi quando eu falei assim, não, eu vou começar a estudar e vou começar para a prática também. Então, comecei em 2016, estudava de manhã, à tarde ia. E já cheguei para o pai, não tem outro jeito, né? Vou ter que vir para cá para o senhor, alguém tem que lhe ajudar. E aí comecei a interagir um pouco. Sempre gostei muito da área da organização do planejamento, né? Então fui para o financeiro ali, entender processo a processo, como que funcionava lá. E aí a gente foi atuando, né? Olha, pai, acho que a gente podia atuar nessa frente, o que o senhor espera, o que o senhor quer. E aí fui... E estou até hoje ali dentro do financeiro, mas hoje eu digo que eu sou uma trainee, né? Circulo em todos os setores. É marketing, comercial, aí vai para o financeiro, né? O compras que ainda falta eu ficar um pouquinho mais para pertinho dele, né? Que ele que é o cabeça do compras ali. E eu não quero causar discórdia, não, tá? Mas como é que é trabalhar com o Ailson sendo filha, ele sendo pai, quando você tem uma ideia agora já, depois de muitos anos já trabalhando com ele, já conhecendo ele, quanto tempo leva para você conseguir conversar, falar? É rápido? Convencer? Quais são os caminhos? Não, eu digo que é desafiador, né? Porque a gente está junto 24 horas praticamente, né? Então, o papo é sempre... Um negócio. É um negócio. Então, hoje eu virei mãe, né? Tem 2 anos. Então, hoje eu
tento não conversar né, no momento que a gente não está na loja sobre assuntos da loja, né? Para tentar separar um pouco. Mas é bem desafiador. Tem algumas questões, né, que às vezes ele é um pouco mais resistente à mudança, né? Pela experiência, pelo caminho, pela jornada que tem. Mas, assim, leva um pouquinho de tempo, tem que convencer, tem que sentar, tem que mostrar. E é mais, assim, não falar, é mostrar. Né? É o agir, é o chegar e dizer assim... O que a gente estava conversando antes aqui. Já teve alguns cases de sucesso já, né? De conquistar a confiança e trazer o resultado. Exato. A gente vai construindo isso. E aí eu conheço também o jeito dele, né? Então, alguns momentos eu já sei, não, isso aqui não é o momento... Acho que pode deixar para depois. Não, isso daqui é urgente, a gente precisa tratar logo, independente do que está acontecendo, sentar e conversar, né? Sempre dialogar e entender o que ele quer, o que ele espera, para a gente repassar isso para a turma também, né? Legal. Porque às vezes as pessoas não entendem, não sabem o que está aí nessa cabeça e a gente tem que traduzir, dizer, não é assim, o caminho é esse. Não, muito bom. Eu disse para ela mais cedo, antes de você entrar aqui, que ela... Né, nesse processo de reestruturação, né, depois a gente pode falar um pouco mais disso, de trazer mais gente do mercado e tudo mais, ampliar filiais, é um desafio, né, para quem é o fundador, preservar a cultura da empresa em cada um desses locais e fazer com que a chegada dessas pessoas no mercado não dilua a cultura, né, e fazer com que eles sejam reprodutores dessa cultura. E ela acaba sendo uma guardiã da cultura, né? Sempre que está chegando gente do mercado, às vezes cheio de ideia, querendo colocar as ideias numa certa velocidade, e ela fala, pera lá, calma aí. Aqui é assim, tem um processo assado, meu pai funciona assim, a ideia é boa, mas tem seu tempo, né? Então é importante ter ela como seu braço direito nesse processo. Tem a cultura da empresa, né? Então... Exatamente. Porque a gente também fica muito em Manaus, né, pai? O papai, é muito difícil ele visitar todas as lojas o ano inteiro, né? São muitas lojas, a logística é um pouco difícil também. Hoje são quantas lojas? São 34 ativas. 34 né? lojas, é bastante coisa. E ainda tem mais visitar. umas 3, né, para inaugurar esse ano. Então, rodar isso tudo, conhecer cada colaborador, entender o que eles estão fazendo, é realmente difícil, né? E muitos clientes atrelam assim, a Norte tem tudo. Eu sei porque eu vou chegar lá que o Ferrugem comprou, que o Ferrugem é assim, que o Ferrugem é assado. Então, os clientes conhecem Manaus. Então, a cultura da filial de Manaus tem que ser a mesma da filial de Novo Progresso no Pará. E se não for, a gente tem que começar a chamar do time, não é assim, a Norte é conhecida por isso, vocês têm que funcionar assim. Legal. E não dá para ele fazer isso tudo sozinho, né? É compra. Não dá. Não dá para escalar tendo tanto no operacional, né? Mas, Ailson, hoje, né, 34 filiais, né? E 500 colaboradores, né? Foi isso que você mencionou mais cedo. Qual é o papel hoje do Ailson nessa operação toda? Bom, o papel do Ailson hoje, ele eu continuo ainda atuando muito no setor de compras, né? Visitando as lojas, né? Muito ainda no corpo a corpo. Lógico que tem diminuído bastante, né? Com a reestruturação que a gente vem fazendo, né? O Ailson, ele tende a sair um pouco do operacional, né? E mais para a parte de gestão. E a ideia é continuar crescendo, abrindo mais pontos de venda, não vou falar nem lojas, né? Porque abrindo mais pontos de venda e o negócio não tem fim, não. Enquanto tiver saúde aí, nós estamos... A minha pergunta, ela é mais uma provocação, né? Eu vi que você ficou refletindo aí, pensando, porque acho que é essa a ideia mesmo, sabe? Porque você teve um comportamento mais cedo aqui que é raro o dono ter, né? Você estava andando na fábrica, você chegou no estoque e você começou a ler os códigos das peças e dizer, por exemplo, P03245. Isso aqui eu não me lembro de ter comprado. Deixa eu ver aqui no catálogo, que produto é esse, onde é que é aplicado. Ah, tá, isso aqui é do Agrícola, por isso que eu não comprei. Né? Então, assim, sabe os códigos de cabeça, né? Tem uma familiaridade de quem realmente está no front do negócio, de quem está ali acompanhando de perto. Eu fiz isso aí, eu fazia isso aí há 30 anos atrás, né, Henrique? Quando nós iniciamos a operação da Norte,
eu visitava tantas oficinas como visitava as concessionárias também. E o meu papel qual era? Eu chegava lá, entrava debaixo do caminhão, fosse na oficina ou fosse na concessionária. Eu gostava muito de visitar as concessionárias para pegar novidades, itens novos. Eu entrava lá debaixo do chassi do caminhão na concessionária. Qual é a mola? Esse caminhão veio montado com que molejo? De que fábrica é? Anotava o número. Qual é a válvula? A válvula da Wabco, número tal, anotava. O filtro, anotava. Eu chegava na loja, eu via se eu já tinha esse produto. Se eu não tinha, eu cadastrava e procurava colocar no meu estoque. Eu sabia que um dia o cliente ia precisar daquilo ali, né? Então, eu venho fazendo esse trabalho já há 30 e poucos anos. E até hoje eu costumo fazer ainda. Então, eu chego aqui na sua indústria para visitar, eu gosto de ir lá na prateleira, ver o que tem lá e vou anotando para ver se eu já tenho ou se eu não tenho, né? Sim. Eu vejo lá um item novo. Peraí, esse item aqui tem uma grande quantidade. Deixa eu ver se eu já tenho e se eu estou vendendo ou não esse produto. Peraí. Tirou foto da etiqueta para olhar depois. Se a indústria tem uma grande quantidade aqui, é porque o negócio gira. Então, vamos anotar esse produto aqui para colocar. Então, eu faço isso até hoje. E o curioso também é que ele já faz o pedido direto aqui com vocês. Então, ele tá anotando e já tá falando, vou pedir 2 para filial tal, 2 para filial tal, e já sai daqui com os pedidos entregue para vocês. Não perde a oportunidade. E chega feliz, olha, fui no fornecedor tal, já fiz 5 pedidos, agilidade, produtividade. Então, mas isso é fantástico porque, assim, de novo, né, como indústria, a gente tem a oportunidade de visitar diversos distribuidores. Alguns menores, outros maiores, regionais, nacionais. Inevitavelmente, a gente avalia isso em termos relativos, né? Pô, esse cara é muito bom nisso, aquele cara tem um profissional que é bom naquilo. E uma coisa que a gente percebe é que, assim, à medida que qualquer empresa, distribuição, o varejo, o atacado não é diferente, a indústria, assim, ela vai ganhando corpo, ela vai ficando lenta. Não é a história de virar um barquinho e virar um transatlântico, né? E vocês estão conseguindo ganhar corpo, crescer, 34 lojas, 500 pessoas, mas com uma agilidade quem tem 1, 2 lojas. Então, isso é um baita diferencial, mas isso traz um desafio que é assim, como é que eu saio do operacional, vou para o estratégico, mas não perco produtividade, né? Não perco precisão. Acho que isso deve tirar noites de sono sua, né? Como é que eu coloco o time, mas que faça tão bem quanto eu, que faça com a mesma precisão, para não perder qualidade, não perder produtividade, né? Eu acho que esse é um desafio, né? Sim, um desafio grande, né? E a gente tem que estar sempre... nós não podemos esquecer as origens, né? Então, a gente veio lá atrás de vendedor, né? De gerente, de comprador. E a gente contrata as pessoas, mas a gente tem que estar ali junto, vendo o que está acontecendo, né? Voltando lá mais atrás um pouco, então, assim, eu dentro de autopeças, eu aprendi a fazer de tudo, né? Eu aprendi a ser o estoquista, o vendedor, o comprador, o gerente. Quando, no início da Norte, lá em 95, a gente, iniciei eu, um irmão meu e mais um funcionário naquela época. E eu me lembro perfeitamente, eu fazia as vendas, era escorreria durante o dia na rua, visitando oficina e vendendo, e à noite eu ia datilografar as faturas para mandar para o cliente. Eu não fiz curso de datilografia, mas na época aprendi na marra, quer dizer, eu ia fazer o faturamento. Durante o dia a gente vendia a prazo, emitia a nota manual, e à noite, ao sábado e domingo, em casa, eu ia fazer o faturamento. Fazia as duplicatas tudo na máquina, né? Gerava as faturas tudo na máquina. Logo em seguida veio aqueles borderô do banco, né? A gente pegava no banco lá o borderô em branco, né? O boletezinho em branco, preenchia, fazia o faturamento, botava no envelopezinho, na segunda-feira botava no correio e despachava para os clientes, né? E durante a semana, quase sempre, na sexta-feira, eu ia fazer cobrança também, né? Ia fazer cobrança. Tinha alguns clientes que só pagavam por ferrugem, né? Por dono da loja. Então, eu tinha que ir lá,
Às vezes pegava um chá de cadeira e vendia para o cliente estava sorrindo para ti, na hora que você ia cobrar, o cliente estava de cara de bravo, mas tudo fazia parte, né? E o cliente só paga se for por ferrugem, pede para ele vir aqui. Eu ia lá, né? Outra coisa interessante, os pedidos de indústria que eu fazia. Ela pequena, acho que ela lembra, né? Mas na loja eu tinha um programinha próprio, na época eu tinha um programinha próprio. Logo em seguida eu contratei um programador, ele já veio de uma outra empresa, já tinha uma noção lá de programação, e aí desenvolvemos um programinha próprio. E o servidor era um servidorzinho lá dentro da empresa mesmo, lá dentro da loja. E eu, sábado e domingo, eu botava esse servidor debaixo do braço e levava para casa, que eu ia fazer os trabalhos de casa, os pedidos, né? Fazia direto no servidor. Sei lá, na segunda-feira de manhã, 6 horas da manhã, chegava na loja, plugava o servidor lá pro terminal, lá no balcão funcionar, né? Então, assim, eu trabalhava sábado, domingo, até hoje ainda trabalho, né? Tinha mas que naquela comprar, época, vender mais e receber. ainda. Tinha que comprar, vender e receber. E às vezes eu estava lá em casa, morava num bairro, né? Botava o computador numa mesinha plástica lá no fundo do quintal mesmo, né? O servidor da empresa lá no fundo do quintal mesmo, né? O monitor, e ficava fazendo os pedidos. E aí eu pensava, cara, enquanto os meus concorrentes estão dormindo, estão passeando, eu estou aqui fazendo meus pedidos, eu vou surpreender eles. Isso é até hoje, gente. Não, pois é, o Não pessoal é. que vai assistir depois, né, eles não sabem que ele veio pra cá quando você trouxe o notebook dele, porque ele tava com esperança de sentar aqui e continuar trabalhando, né? Sim. A gente que mudou os planos dele. Que, não, Exato. deixa o computador 1 hora longe de você. Ia conversar, Pois fazendo é. pedido. Pois é. Não, muito bom. Ô, Roberto, você deve ter uma coisa pra puxar aí, Sim. mas antes eu queria só lembrar vocês que o nosso podcast chama Café com Peça e não podia ser diferente, né? Por isso a gente tem aqui uma garrafa de café super especial que foi mandada com muito carinho pelo nosso parceiro, Mais Um Café. A Mais Um Café é uma empresa brasileira, tá? Não sei se vocês conhecem, não sei se tem na região norte. Se eu não me engano, eles são paranaenses, se eu não estou enganado, de Curitiba, se eu não me engano. E eles têm mais de 700 pontos, mais de 700 lojas no Brasil, funcionam no modelo de franquia. E aqui em Santa Bárbara, os donos da Mais Um Café são amigos nossos, são parceiros. E, enfim, resolveram nos presentear aí. Falei que vinha um pessoal de Manaus, resolveram nos presentear com um cafezinho super delicioso. Então, queria saber se eu posso servi-lo aqui, Ailson, dá licença. A Daiana não sei se toma, porque no almoço ela não quis café. Uai, quem sabe o Mais Café aí não quer fazer uma parceria com a Norte aí, botar uma franquia lá em Manaus se não tiver, né? não tiver aí. Café. Quer, né? Eu vou... Vale a pena. Quem sabe o Café com Peça já vira palco de um negócio, né? Né? Quem sabe nas lojas da Norte não quer fazer, pensar em alguma coisa e colocar mais um café, né? Pois é. Então, vou mandar um beijo, um abraço para Manu e para o Juninho, que são os proprietários aqui da loja. Mais uma vez, obrigado aí por estar conosco. Agora sim, Alberto, manda lá. Bom, eu queria voltar no assunto aí das lojas, né? Uma coisa que chama a atenção é a quantidade de lojas, de pontos de vendas que vocês têm. São 34, né? A Daiana falou. Eu sei que vocês estão presentes hoje em 9 estados, né? Sim. E já não é mais só região norte hoje, né? Já estão na região nordeste, com Bahia, com Maranhão. Isso. E em Minas Gerais uma também. Sim. Pois é. A abertura de filiais só em Manaus são quantas lojas? São 8 lojas em Manaus. 8 lojas só em Manaus. Só em Manaus, Tá. Só para dar dimensão para a turma do sul-sudeste, né, que não conhece tanto Manaus. Quantos habitantes tem em Manaus? Manaus está com 2.100.000 habitantes. E o estado do Amazonas? O estado todo acho que deve ter uns 3 milhões e meio de habitantes. É bem concentrado. Bem ali, concentrado. né? A população quase que 80%, 70% está concentrado em Manaus. Hoje a gente tem no Amazonas, acredito que 61 municípios, ou 62, se me falha a memória. Uhum. Então, para vocês terem dimensão, né? Do tamanho do estado para São Paulo. E a concentração que está toda ali no entorno de Manaus, né? Pois é. Eu queria saber qual que foi o primeiro estado fora do Amazonas em que você colocou o primeiro ponto Roraima. de venda. Foi Roraima. Roraima.
Certo. Boa E hoje, Vista. nesses 9 estados, tal, as lojas estão distribuídas, como é que você estrutura isso? Fala, não, eu tenho uma região X ali que eu preciso ter uma loja ainda, identifiquei uma oportunidade. Tem esse mapeamento que você faz? Você vai pessoalmente ou ouve de alguém comentar A gente que existe essa oportunidade? ouve, né, das pessoas, né, às vezes de clientes, às vezes até de próprios fornecedores. E a gente também consegue, nas viagens que a gente faz, se eu pudesse, eu botava uma loja em cada cidade do Brasil, porque toda cidade, para mim, eu vejo carro rodando, caminhão rodando, vamos botar uma loja aqui, né? Mas a gente não consegue, né? Então, é mais nas viagens, né, Alberto? A gente viaja e aí você abre uma loja num estado, vamos dizer, abriu no Pará, em Santarém. Aí você já começa, olha, Altamira tá bom. É um mercado que tá bom, a economia lá tá fluindo bem nessa área e tal. Então vamos ver lá Altamira, vamos lá visitar Altamira. Eu entendo que às vezes é algum município que tá puxando peça, por exemplo, de Santarém, e aí você fala, preciso colocar uma loja lá para atender melhor, é isso então. Isso mesmo, porque se você não coloca, acaba que você perde no mercado, porque o concorrente coloca a loja, né? Sim. Às vezes o cliente que está em Altamira, ele não pode esperar uma peça que vem de Santarém ou que vem de Belém, né? Então, assim, nós regionais, a gente acaba abrindo loja nesses municípios para poder atender aquele município, né? E o entorno dele. Mais cedo a gente até estava comentando que é mais do que só comprar e vender peça, né? O seu negócio também é logística. Você atender rápido e da maneira correta. Isso mesmo. E a sua venda, ela é mais dependente do balcão do que do televenda? Hoje ainda é mais balcão. Mais balcão. Né? Aí o ponto de venda, a proximidade com o cliente é ainda mais importante. Sim, isso mesmo. Porque a gente faz aqui algumas discussões internas, né? E a gente recentemente tem feito a seguinte provocação, né? Que jogo a gente está jogando, né? Qual que é o drive do nosso negócio? E aí a gente também olha para os nossos clientes e fala assim, que jogo eles jogam, né? E vocês citaram aqui diversas vezes, né? Você falou, Daniel, não, vai lá porque o Ferrugem não deixa faltar, o Ferrugem compra. Aí você também está falando disso várias vezes, de vir aqui olhar no estoque e falar, não, isso aqui, por que eu não comprei, etc. Então, assim, parece que vocês entenderam muito bem que o jogo que vocês jogam é um jogo de operação logística e de gestão de estoque. Né? Porque mais importante do que ter um fornecedor exclusivo, que ninguém tem, etc. e tal, é ter os produtos à disposição em tempo rápido, né? Ali disponível para o cliente. Né? Sim. E muitos dos clientes precisam da peça com agilidade, né? São caminhoneiros, tá o caminhão parado, o caminhão não pode estar parado, tá com carga. O cara tá no meio da estrada, no meio da BR. Então ele precisa da peça naquele momento. Não dá para, vou esperar 5 dias, vir. Nós estamos falando de região norte, que a maioria das indústrias estão concentradas na região sul e sudeste. A logística daqui até lá é bastante trabalhosa, né? Diversos tipos de frete por via terrestre, via aérea, você tem que pegar uma balsa, enfim. Então, essa gestão do abastecimento de estoque também tem que ser muito bem feita. Além da sua logística depois para vender para o seu cliente, para atender rápido, como você disse. Os distribuidores de lá da região norte acabam tendo que trabalhar com estoque por um período maior por conta dessa logística, né? Então, hoje, assim, em Manaus, por exemplo, hoje a gente é de 20 a 30 dias para você ter a peça na sua prateleira depois que a indústria despacha a peça, né? Então, é que você elabora um pedido, manda para a indústria fatura, né? Depois que faturou e despachou, 20 a 30 dias para você receber ela lá. Esse planejamento tem que ser bem antecipado. Não recebe com menos do que isso, não. Ou seja, a gestão do estoque tem que ser ainda mais precisa, a gente acaba tendo que ter um investimento maior em estoque. Mais dinheiro parado. Mais dinheiro parado. Infraestrutura, em estoque. Mas isso, assim, uma coisa que me chama muita atenção, né? Se a gente fosse colocar no papel, assim, os distribuidores mais relevantes no Brasil, os regionais, os nacionais, os atacarejos, etc. Sei lá, a gente chegaria numa lista, pensa só na linha pesada, a gente chegaria numa lista aí de uns 20 nomes, né? Mais ou menos isso. 20 a 25 nomes. E na grande maioria, né, quando você pensa assim de para-choque a para-choque, os fornecedores, eu diria que 70% a 80% são os mesmos.
né? Sim. Então você pensa em câmbio, você pensa em 2, 3 marcas. Motor, 2 marcas. Direção, suspensão, 2, 3 marcas. E assim vai. Então, assim, é quase como se você estivesse vendendo uma commodity. Né? Sim. Tem as políticas comerciais, espera-se que sejam bem definidas, o negócio é meio previsível, etc e tal. Então, o que faz um distribuidor crescer 20% no ano e no mesmo ano outros crescer 5%, 10%, outro cair 5%? Né? Então, assim, não é exatamente o tipo de produto que ele tem lá, a marca que ele está revendendo. Com os mesmos fornecedores. Com os mesmos fornecedores. Então, assim, é muito mais o quão eficiente é a gestão do estoque e a operação logística daquele indivíduo do que a definição de fornecedor. Sim, sim. Né? E isso chama atenção, porque na real é esse o jogo que vocês, atacadistas ou atacarejo, estão jogando. Isso. E como nós atendemos o cliente. Porque nós temos clientes que não... Isso é em todos os mercados, né? Que independente de preço, ele pode comprar o produto mais caro porque ele foi melhor atendido. Ou atendido mais rápido. Passa pela equipe. Isso. A equipe de Então, E o balcão isso dá essa oportunidade, né? Mais do que o televenda, né? Exatamente. Do tá lá, do mecânico ir lá, do vendedor ir lá até o caminhão do cliente, se abaixar, entrar embaixo, né? Ver o que precisa, tirar a foto e, né, ligar. Vocês fazem isso ainda hoje? Muitos vendedores fazem ainda. É, a gente isso... tenta pregar isso para o time, né? Porque com o crescimento da equipe, às vezes é difícil, Sim. né? A gente... Que todos estejam no mesmo pensamento, na mesma linha. Mas é o que a gente... É o trabalho do dia a dia, né? Com o crescimento da empresa, aumento de colaboradores, aumento da equipe de vendas, você precisa manter essa forma de trabalho, aí que passa pela reestruturação, né, de você profissionalizar isso, você trazer um promotor para trabalhar no campo para dar continuidade nesse tipo de venda, né? Sim. Hoje, eu acho que tanto o distribuidor como a indústria, né, a gente passa por um momento onde você tem que estar presente junto ao cliente, né, e ao mesmo tempo nós, como distribuidores, temos que estar presentes junto ao cliente e junto à indústria também, né? A gente tem que estar atento ao que está acontecendo no mercado, né? Você tocou num ponto que eu até tinha notado aqui, né? Que assim, embora o Ailson ainda esteja muito no operacional, né? A última vez que eu estive lá, você comentou que de 50% a 60% da compra ainda está com você, né? Isso Mais mesmo. ou menos isso, né? Você tem reestruturado o time, reestruturado a Norte, e a gente tem notado que você tem conseguido sair mais, né, de trás da mesa, ir para próximo do fornecedor, para próximo do mercado. Né? Conta um pouquinho, talvez a Daiana possa contribuir aí, dessa reestruturação, né? O que está mudando e por que vocês estão fazendo essas mudanças internas, o que vocês estão esperando com isso? Agora em 2024 nós resolvemos fazer essa reestruturação, investir mais em pessoas, né? Nós contratamos um diretor comercial, contratamos promotores, gerentes regionais e reestruturamos também o nosso time de compras lá, né? Então hoje a gente está com um time de compras bem legal, bom, tudo robusto, bons profissionais que contratou do mercado mesmo, e aí que liberou o Ailson um pouco mais das compras, né? E o que nós esperamos aí com essa reestruturação, é um crescimento de mercado, né? É um crescimento que a gente vinha, nós passamos por 2 anos de pandemia, os 2 anos de pandemia, eles não foram ruins, financeiramente eles foram muito bons, né? Pra gente, Norte, eles foram bons, foi 2 anos bons, a gente tinha muito estoque, com essa falta de matéria-prima, de peças que teve no mercado aí, a gente conseguiu desovar estoque antigo que estava parado, né? Então o cliente ia no outro distribuidor, não tinha peça, a Norte tinha, né? E aí, atrelado a isso, veio aqueles reajustes de mercados, né? Isso aí deu um ganho financeiro para a gente. E agora, em 2024, a gente reestruturou tanto a área comercial e a área de compras também, e esperamos e já estamos tendo sucesso nesse primeiro semestre agora de 2024, e acreditamos que a Norte agora ela vai ter um crescimento maior do que vinha crescendo.
o que eu espero dessa reestruturação? Que desafogue demandas operacionais que ele não precisa mais estar tanto na operação para que ele possa estar mais no estratégico, visando áreas que talvez nós temos oportunidade de atuar e que nós não estamos atuando. Não que ele vá sair da operação, até porque dia de domingo ele está lá vendendo, gente. Ele ainda trabalha como vendedor dia de domingo, de vez em quando ele está lá, não tem a peça, já faz o pedido na hora e já diz para o cliente, daqui a 15 dias a peça chega. Mas, então, com essa reestruturação, gerentes regionais, equipe de supervisão, promotor, para fazer esse trabalho que ele fazia no início, que é de visita ao cliente, o corpo a cliente, que desafogue isso e que traga a visão do cliente de que a Norte sempre tem uma cultura de estar ali perto do cliente, trazer essa proximidade, de que a gente tem estoque, a gente vai atender. E de uma forma estratégica ver o que o mercado está precisando, né? Legal, muito bom. Tomara que isso aconteça. Bom, a gente está eu vou poder viajar agora com frequência, né, Rio? Temos 6 meses aí, o primeiro semestre já fechou, a equipe já deu para sentir como que é, a gente já está numa nova pegada, que a gente vem comentando isso muito com os clientes, né? A gente está numa nova pegada, né? A gente não parou no tempo, nós estamos tentando nos reinventar todo o tempo. E muitos clientes ainda pedem a presença dele física, né? Cadê o Ferrugem? Ele vinha aqui me fazer visita, não vem mais, né? Mas o que a gente espera do próximo semestre aí é que essa equipe esteja ainda mais afiada do que a gente quer. Legal. Então, foram 6 meses para a turma entender a cultura, entender o objetivo, beleza, atingimos a meta, próximo semestre, esquece o primeiro, faz na nova. Zerou, começa de novo. Zerou, começa de novo. E o Ailson viajando mais, procurando mais lugar para abrir loja, né? Procurando mais lugar para abrir loja, né? Não, ele visita, todo lugar que ele visita, ele volta. Eu vou morar nesse lugar. Ele visitou Florianópolis, eu vou morar lá. Aí veio para cá. Americana é muito bom. Santa Bárbara, muito bom. Eu preciso abrir uma loja lá. Abre uma Norte aqui em Santa Bárbara. Exatamente. Indaiatuba, né? Eu acho que tem um tema aqui. Todo feliz com Indaiatuba. Eu vejo uma placa de venda-se num terreno na rua, eu olho logo, tiro logo foto. Muito bom. Essa veia empreendedora, energiza, né? Faz bem. Tá perto de gente assim. Parabéns. Tem um tema, assim, a gente tá caminhando já para os finalmente, mas tem um tema que a gente conversou sobre isso lá em Manaus, conversou sobre isso hoje mais cedo, e eu já ia deixando passar aqui, mas eu acho que é importante, especialmente para os seus clientes ouvir. Talvez muitos não saibam, né? Porque a Norte, ela tem o Grupo Norte, ela tem como se fosse 2 empresas dentro do grupo, né? Que uma é a Norte Autopeça, outra é a Sudeste Autopeça. Conta um pouco dessa estratégia, e os porquê dessa diferenciação de nomes e quais são os planos, vocês comentaram, de unificar, né? Sim. Nós atuávamos no Amazonas, Roraima e Rondônia e Acre e vimos o mercado do Pará. Então, a gente abriu uma loja em Santarém, a primeira loja em Santarém, e naquela época a gente resolveu abrir com outro nome, e abrimos com o nome Sudeste Autopeças, né? Esse nome Sudeste Autopeça foi até um irmão meu, que é dono de uma outra empresa hoje. No início a gente iniciou como sócios, depois logo no primeiro e segundo ano a gente separou, e aí ele fundou a Sudeste Autopeças lá em Santarém, no Pará. E eu me associei a ele na Sudeste, e aí, ao passar dos anos, eu acabei assumindo a parte dele na Sudeste também, e aí continuou Sudeste, né? A gente tem os planos aí de fazer a migração para ficar rodando tudo como o nome Norte Autopeças, né? A gente deve fazer isso aí num espaço de tempo aí curto aí, já migrando para tudo centralizar como tudo Norte Autopeças. Nós operamos hoje não só com a Norte Autopeças, a gente tem também a SRJ Distribuidora de Peças, que é as duas lojas de linha leve que a gente tem lá em Manaus, com o CNPJ da SRJ Distribuidora, que o nome fantasia Norte Autopeças. Então, num espaço de tempo curto aí, nós vamos juntar todas funcionar todas como nome Norte Autopeças. Pelo menos o nome fantasia vai ser Norte Autopeças. Talvez a razão social
continue Sudeste, mas as fachadas vai ser tudo Norte Autopeças. Porque hoje no mesmo estado tem os dois, né? Tem. No Pará, por exemplo, já tive na Norte e já tive na Sudeste. Isso. No Pará tem a Norte, tem a Sudeste e tem um detalhe aí legal, né? Quando nós operávamos lá em Santarém só com Norte Autopeças, aí surgiu a oportunidade de um ex-funcionário nosso tinha montado uma loja e não tinha ido bem, e ele comprou um terreninho lá e construiu, mas acabou que ele desistiu do negócio e me propôs se eu queria comprar dele o ponto. Aí eu comprei dele o ponto e foi quando eu abri uma filial da Norte em Santarém. Já tinha Sudeste, abria uma filial da Norte em Santarém. E esse rapaz hoje, que é o gerente nosso lá da Norte Autopeças de Santarém, que é o Maurício, ele me vendeu o ponto e propôs a trabalhar conosco lá, vir trabalhar com a gente. Então, aí eu comprei o ponto dele e contratei ele como gerente da loja. E aí a gente ficou com as duas lojas em Santarém, Norte e Sudeste. Isso foi bom. Nós criamos uma concorrência dentro da própria empresa. Duas equipes, uma concorrendo uma com a outra. A equipe da Norte concorrendo com a equipe da Sudeste, e isso trouxe uns frutos bons. A gente, logo inicialmente, a gente dobrou a venda nossa dentro de Santarém. Quer dizer, a Sudeste tinha um nicho de mercado, de outros clientes, de outros municípios no entorno de Santarém que não estava sendo atendido, e com essa nova equipe da Norte passou a ser atendido num espaço de tempo curto. A gente dobrou o nosso faturamento dentro de Santarém. Então, hoje a gente tem as duas lá, tem clientes que sabem que as duas lojas é do mesmo grupo e tem clientes que até hoje não sabem. Às vezes, cota na Norte e cota na Sudeste. E aí, fora isso, nós temos uma briga das equipes, porque o gerente quer mais desconto, né? Pegou a cota, o gerente da Norte pegou a cotação da Sudeste, que, pô, eu tenho que vender. Aí liga pro Ailson, dá para fazer um desconto maior nessas peças? Quando eu vou ver, o cliente já cotou lá na Sudeste. Aí a briga entre os gerentes, né? Mas isso é a briga boa. Sim. Mas esse aumento de capilaridade é um negócio que chama muita atenção, porque é uma característica comum na linha leve, né? Você ter 8 lojas em Manaus, né? Isso. 8 lojas em Manaus, sendo que 2 são da linha leve e 6 são da linha pesada, né? Então, assim, numa cidade com 2 milhões de habitantes, você ter 6 lojas é um negócio que chama muita atenção, que não é comum. É comum na região norte, a gente sabe que os seus concorrentes também atuam dessa maneira, mas chama muita atenção, né? Essa capilaridade, esse aumento de loja, né? E é curioso porque você está, na minha visão, você está assim, se mostrando presente, disponível para o seu cliente, onde ele imaginar que você possa... aqui ainda não tinha, agora tem uma loja. Você não precisa mais ir até outra, você precisa andar mais para chegar até o não é uma produto. loja pequena, né? Todas elas são lojas de grande porte. Exato, não é um ponto de entrega, não, é uma loja com balcão, estrutura e tudo mais. Na região norte nós temos essa particularidade. Então, assim, vamos falar que cada bairro, né, monta-se uma loja para atender aquele pessoal daquele bairro, porque para ele se deslocar, né, no trânsito, para gastar combustível, arriscar bater o veículo, para ir comprar numa distância muito grande, ele acaba tendo essa comodidade de ter uma loja próxima dele ali. E vocês estiveram visitando lá, vocês sabem que as lojas lá não são lojinhas pequenas, né? Então, todas os distribuidores lá, que são atacarejo, então mantém lojas grandes, com balcão grande, o que a gente não vê por aqui pelo Sudeste, né, afora, né? Eu confesso que eu fiquei positivamente impressionado, assim, não só com a cidade, com a região, mas com a estrutura das lojas e com o mercado de autopeça. Tivemos até um spoiler hoje já, de uma foto da próxima que vai rodar aí. Enorme a loja. Pois é. Muito grande. No Pará também, né? No Pará também. Essa expansão que você comentou, né? Vem mais 3 ainda para esse ano. Você pretende ampliar o número de estados ou essas 3 vêm nas regiões que vocês já atuam? Olha, nós pretendemos abrir para outros estados, que a gente ainda não atua. Mas nesse ano, não. Essas 3 lojas, elas estão dentro dos estados que nós já operamos hoje. Mas o plano é aumentar depois, futuramente. O plano é aumentar. Fortalecer o que a gente tem hoje e planejar os lugares que a gente não tem. Essa reestruturação veio para isso, para fortalecer o que a gente tem
Porque não adianta também só ficar abrindo loja e não fortalecer aquilo que a gente tem. Claro. Então, Melhorar as que já tem e abrir novas lojas, né? Exato. Legal. Mas assim, eu tenho vontade de pelo menos uma loja em cada estado ainda que não tem loja, né? Legal. Essa, eu tinha anotado aqui quais são os planos futuros, essa daí já respondeu já a minha pergunta. Já é um bom plano. É um bom plano. Uma loja em cada estado, quem é norte ainda não está Sim. presente. Muito bom. Que Deus abençoe os seus planos, que você continue obrigado. prosperando dessa Amém. maneira, tá? Porque o sucesso de distribuidores como vocês faz o sucesso de indústrias como a nossa, né? Sim. Então, nós dependemos dessa sua prosperidade. Parabéns. Alberto, nós estamos chegando a 1 hora de conversa aqui. Queria saber se eu deixei passar alguma coisa, se tem alguma pergunta guardada aí. Olha, a gente já conversou bastante também, já tivemos lá, conversamos hoje e mais esse bate-papo aqui de novo. Foi muito bom ouvir de novo a sua história. Acredito que você já deva ter ouvido essa história várias vezes. Pra gente também foi muito legal. Eu acho que nós passamos por todos os pontos aqui, né? Queria saber só... A gente falou muito do trabalho, né? Do Ailson. Fora trabalho, que você... né, já falou aí que trabalha quase que 24 horas por dia. Existe alguma coisa que você gosta de fazer assim para dar uma relaxada, para dar uma desligada um pouco do trabalho de vez em quando? Eu gosto de viajar, né? Lá em Manaus não tem muito Estrada pra gente... estrada para andar, então lá em Manaus a gente tem um rio para andar. Tem água, né? Tem água, Tem né? água. Então lá eu sempre final de semana às vezes saio, vou dar uma volta de jet ski, né? Então é isso aí. E além disso aí eu gosto de viajar, né? Eu gosto de passear em outros países aí e... Vale ressaltar que essa viagem é sempre assim, esse terreno aqui daria uma boa norte. Esse lugar aqui daria uma excelente, um ponto de entrega, um ponto de venda. Interessante, né? Por Mas mais olha- que ele esteja saindo, viajando, tentando relaxar, isso mostra que o trabalho para ele não é um fardo, né? É um negócio natural do dia a dia. Na né? verdade, todas as minhas viagens, eu viajo e trabalho ao mesmo tempo. Então, eu vou viajar, o meu notebook está do lado, eu estou conectado na empresa. Então, eu já tive casos de eu estar viajando na estrada, né, em outro país, e aí eu conectar o notebook entre os dois bancos, sentar no banco de trás do carro, boto o notebook encaixado entre os dois bancos e estou ali respondendo mensagem, estou ajudando o pessoal a vender, né? Então, assim, aonde tem internet, eu estou trabalhando. E a mochila está do lado. Aí eu vou no parque, eu levo a mochila, daí uma horinha, fui na montanha russa, espera aí, agora eu tenho que dar uma olhadinha aqui. Ver se tem mensagem. Às vezes tem uma venda para fazer, deixa eu ajudar aqui. 1h30 de fila na montanha-russa, tá lá na fila e já... E eu e a minha mesmo. irmã, a gente já tá acostumada. Pai, a gente vai passar 1h30 nessa fila aqui. Se eu quiser responder, esse é o momento. Responda suas coisas, que o notebook não vai nesse brinquedo, infelizmente. Muito bom, muito bom. E você, né? Qual é seu hobby? O que é que você faz quando você não está trabalhando? Eu danço. Ah, Eu danço, eu ando jet ski com ele. A gente tem feito muito isso, né? Do jet. Participo de algumas competições. Então, esse é a rota de fuga. Pra esquecer um pouco das planilhas, Para dos desligar números. um pouco. Legal. Legal, muito bom. Gente, se a gente não perguntou algo que vocês queiram falar, se ficou algo aí que a gente não levantou a bola para vocês bater, fiquem à vontade, tá bom? Tem alguma mensagem final que vocês querem deixar para os colaboradores, para os clientes, para os fornecedores, para o mercado? Fiquem à vontade, a hora é agora. Bom, a mensagem eu tenho só que agradecer a todos os colaboradores, os que estão conosco, os ex-colaboradores também, todos foram importantes para o sucesso da Norte e são importantes para o sucesso da Norte. E aos clientes é só gratidão, né, cara? Não existe comércio nenhum sem clientes, né? Então, o cliente, ele é o comandante da coisa. Você tem cliente, você tem venda, você vai ter compra, você vai ter o financeiro trabalhando, você vai ter tudo. Então, assim, comércio compra e venda é o que movimenta as empresas, né? Então, eu comprei bem, eu vou vender bem, eu vendi bem, eu vou comprar bem, né?
E isso aí vai gerar demandas para outros setores. Vai gerar demanda para o financeiro, vai gerar demanda para o TI, vai gerar demanda para todos os outros setores da empresa. Então, assim, eu só tenho a agradecer aos fornecedores também, agradecer você, Henrique e Alberto, e tantos outros que estão conosco aí há anos e anos e anos ajudando a Norte aí. Legal. Eu agradeço o espaço, porque muitos dos colaboradores não conhecem essa história que vocês escutaram aqui hoje, né? Até vou compartilhar depois que for ao ar com eles, para que eles conheçam, porque ele é bem difícil de falar dessa história, viu? Então eu espero no mínimo 500 visualizações, beleza? Exato. E muitos comentários. Muitos, né? Compartilhar, enviar pro coleguinha, porque é bem difícil dele compartilhar. A gente fica nervoso, né? O primeiro, né? E com certeza algumas coisas ficaram ainda sem falar, né? Mas no próximo aí a gente vai lembrar de mais coisas, né? Tem toda empresa no início passa as suas dificuldades, né? Tem seus pontos de ajustes, né? No início da empresa não é fácil, é trabalhoso. O que eu digo para todos, para clientes, para quem quiser abrir uma empresa hoje, tem que ter muita vontade de trabalhar, né? Então, isso o empresário, assim, ele trabalha 24 horas por dia, né? Eu estou falando por mim, eu trabalho 24 horas por dia. Às vezes você está deitado na cama, mas a cabeça não para. Você está pensando como fazer aquilo, como melhorar naquilo, como é que eu vou fazer aquilo ali. Então, é isso aí. Muito bom. Muito bom. Parabéns para vocês também, né? Caminhando rumo aos 30 anos de empresa, o ano que vem, vocês completam 30 anos. Não são tantas empresas que a gente vê prosperando por tanto tempo e se reinventando, né? Agora completando 30 anos nessa reestruturação, nessa profissionalização aí. Parabéns para vocês aí também. Obrigado. E o desafio de segunda geração o peso é ainda maior, né? Que é pegar o legado que já existe dos 30 anos e dobrar, triplicar, né? Exato. É isso aí. Fazer por mais 30, melhor ainda. Mas aí tem uma coisa que serve para nos motivar, né? Eu também falo em nome da segunda geração, é que assim, o que levou a empresa do 0 ao 1, as pessoas, as habilidades, não necessariamente são aquelas que são demandadas para levar do 1 ao 2. Né? E é importante esse entendimento, né, da primeira geração para a segunda, e que isso seja recíproco, né, para que essas habilidades, essas competências sejam complementares. Sim. Porque, a exemplo do que a gente vive aqui na Della Rosa, tem um momento em que a primeira geração trabalha de maneira exclusiva, dedicada, sozinha. Tem um momento em que a segunda geração trabalhará sozinha, sem a primeira. Mas nesse intervalo tem um momento em que a primeira e a segunda trabalham juntas. E esse é o momento assim, mais rico da história da empresa, porque você é capaz de desfrutar de toda a sabedoria, de toda a experiência, de todo o couro grosso que o Ailson certamente tem, com a sua vontade, com o seu dinamismo, com a sua facilidade com tecnologia, com novas ferramentas, né, de comunicação e tudo mais, para fazer essa ponte e traduzir toda essa cultura, esse espírito empreendedor, em ações para o resto da equipe e ser, como eu falei mais cedo, a guardiã da cultura. Né? Então, parabéns pela história. Existe uma corrente na internet aí, de um pessoal aí que eu sigo e eu acompanho, que eles lançaram recentemente uma campanha dizendo que o empreendedor é uma espécie em extinção no Brasil. E isso é muito verdade, porque o que ocorre com a espécie em extinção? Né? É aquela espécie que, diante de um ambiente hostil, começa a ter dificuldade de sobrevivência. Sim. E isso traduz muito como é o ambiente de negócio no Brasil. Então, quando a gente olha para uma empresa, como o Alberto falou, que está completando 30 anos, uma empresa sólida, estruturada, que compra, vende, gera emprego, paga tributo, gera caixa, gera prosperidade para você, para sua família, para sua comunidade, isso tem que ser celebrado, né? E tem que ter gratidão, mas tem que ter também... tem que ser honrado por parte de quem está olhando de fora, e é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está querendo honrá-los, né, pela história que vocês estão construindo e por dizer que vocês estão sobrevivendo mesmo sendo uma espécie em extinção. Sim. Então, parabéns mais uma vez. Obrigado do fundo do coração pelo tempo de vocês, de sair lá de Manaus, vir para cá, dedicar 1-2 dias conosco. A gente espera que tenha sido um tempo de qualidade, produtivo, que vocês tenham gostado do que viram, do que ouviram.
E pra gente foi maravilhoso. A gente, de novo, aprendeu muito com a sua história. Aprendemos agora com a história da Dayana. E com isso, a gente vai encerrando esse episódio aqui. Você que chegou até aqui, muito obrigado, né? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou desse e dos demais vídeos do nosso canal, por favor, considere se inscrever e lembro você novamente, ative aí a notificação, clica no sininho, porque assim você sempre receberá um aviso quando um novo conteúdo for disponibilizado. Mais uma vez, se você tem um perfil lá no Instagram, gosta do Mercado de Autopeças e ainda não segue a nossa página, é fácil de nos encontrar, é @cafécompeças. E, claro, nós também estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. Mais uma vez, obrigado a vocês, obrigado, Alberto, Obrigado pela parceria. Valeu. Ficamos por aqui, um grande abraço e até mais.